Obrigado, que a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Muito bem, muito bom estar aqui com vocês, conhecendo, creio que a grande maioria que eu não conhecia aqui, e vendo aquilo que Deus está fazendo através de vocês e aquilo que certamente fará. Eu e a minha esposa Raquel somos missionários da CEPAL. Você vai ver agora aí o logo da CEPAL. A CEPAL é uma agência missionária que existe no Brasil há mais ou menos 50 anos e significa exatamente isso que está aí, servindo aos pastores e líderes. E o nosso foco principal é trabalhar com liderança, é ajudar pastores e líderes naquilo que estão desenvolvendo, dar suporte para igrejas e trabalhar especialmente no envio, na preparação, envio de missionários, de líderes que vão ajudar outras nações, e aqui no Brasil também nós temos várias equipes em diversos lugares, etc. Nós estamos ligados à CEPAL já há cerca de uns 12, 13 anos mais ou menos, e a CEPAL é uma agência interdenominacional que trabalha com diversas igrejas e diversas denominações, e também internacional. Nós temos equipes em diversos países do mundo e somos parte de uma aliança global. Dentro da minha área na CEPAL, eu tenho me dedicado especialmente a trabalhar com publicações, com livros, com material para líderes, material para capacitação, e eu queria mostrar para vocês. Está dando certo? Tá, ok. Na época do retroprojetor era mais fácil, né? Só apertar o botão, agora precisa ter uma série de combinações aqui. Queria apresentar rapidamente para vocês uns 2 ou 3 materiais para o seu crescimento, para ajudar você, sua família, etc. O primeiro é um livro chamado Família S.A., que é uma história de uma família, do Mário, da Beth, da Alana e do Júnior, que já viviam juntos há algum tempo, e faltava assim uma direção, um propósito, valores e uma série de coisas assim. Então, conforme a história vai sendo contada, esse livro ajuda você a pensar numa família ainda mais estruturada, em pensar num plano de longo prazo para a sua família e pensar naquilo que Deus pode fazer através da sua família aí ao longo dos anos. Um outro material que quero sugerir é um livreto chamado Duras Crises, Grandes Sonhos. Eu sei que todos nós temos grandes sonhos, mas todos nós passamos normalmente por grandes e duras crises. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que, às vezes, ou quase sempre, são as crises que ajudam a realizar os sonhos. Isso pode parecer um absurdo para você, mas quando a gente olha a história de José, por exemplo, a gente vê que Deus usou as grandes crises na vida dele, duras crises, para realizar os sonhos que Deus tinha. Então, esse é um livro que vai te ajudar a ter uma perspectiva diferente, como é que Deus usa as crises na nossa vida para realizar os sonhos. E um último é um livro chamado Grandes Igrejas, Pequenos Líderes. As grandes igrejas não são grandes apenas em templo como esse, em número, mas em impacto. E elas são formadas e lideradas por aquilo que eu chamo carinhosamente pequenos líderes, ou seja, aqueles que estão com a bacia toalha na mão, aqueles que trabalham em humildade. E eu sei que muitos de vocês talvez estão liderando uma classe, um grupo, um ministério, ou mesmo fora, no seu trabalho, etc. E esse livro vai te ajudar a entender um pouquinho como é que Jesus trabalhou isso com os 12, como é que ele ensinou aqueles líderes a serem líderes servos. Bem, eu queria compartilhar com vocês hoje uma coisa que tem me incomodado bastante o coração, e que especialmente essa semana, quando eu estava pensando e orando sobre o que falar aqui, foi muito forte no meu coração. A gente nem sabe normalmente, especialmente quando a gente não conhece a igreja, as pessoas, etc., por que Deus quer falar determinada coisa. E, sinceramente, eu não sei exatamente todos os objetivos que Deus quer alcançar aqui com o que eu vou falar nessa manhã, mas eu espero que isso incomode o seu coração, tanto quanto tem incomodado o meu, talvez no último ano. É sobre o desafio de não perdermos uma geração. Isso tem preocupado muita gente hoje, e eu queria apresentar aqui para vocês primeiro uma rápida perspectiva bíblica disso, e depois alguns fatos, algumas coisas que você
precisa saber, ou quem sabe se você já saiba, precisa ser relembrado disso, para entender aquilo que Deus quer fazer nesse tempo e aquilo que nós não podemos deixar de fazer nesse tempo para não perdermos uma geração. Deixa eu primeiro fazer algumas perguntas aqui para conhecer um pouquinho melhor vocês. Primeiro, quantos aqui são casados ou casadas? Deixa eu ver. A grande maioria. Quantos de vocês têm filhos? Não importa a idade. Muito bem. Para vocês, especialmente, isso vai ser um alerta mais importante ainda. Quantos são avós? Deixa eu ver. Avós ou avós? Bastante gente também. Muito bem. Quantos aqui, de alguma forma, já ouviram falar da janela 1040? Deixa eu ver. A grande maioria. Agora deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês já ouviram falar de uma outra coisa. Quantos já ouviram falar da janela 414? Foi o que eu imaginei. Talvez 1, 2, 3 só. Muito bem. Você pode imaginar assim, o que essas 4 perguntas têm a ver umas com as outras? Tudo. Eu sei que, só por olhar aqui, vocês estão muito envolvidos com missões. Eu ouvi bastante coisa de ontem para cá, desde que eu cheguei, a respeito daquilo que vocês estão fazendo na área de missões, sustentando missionários, enviando missionários. Vários missionários de vocês saíram daqui da própria igreja, etc. E, obviamente, quando a gente pensa numa conferência missionária, a gente pensa em novos desafios, em quais países, ou para quais países a gente vai enviar novos missionários, ou para quais estados, ou para qual tribo indígena, etc. Mas hoje eu queria falar de um desafio um pouquinho diferente, que liga essas 4 coisas que eu acabei de perguntar para vocês. Eu quero falar sobre o desafio missionário da sua casa. Eu quero falar sobre o desafio missionário da sua igreja, dessa igreja. Eu quero falar sobre o desafio missionário da igreja do século 21. Eu quero falar do desafio missionário dos pais e avós dessa geração, nos quais eu me incluo, né? Eu sou casado há 30 anos com a Raquel e temos 2 filhos jovens, o Danilo e a Samara. O Danilo tem 26 anos, é solteiro. A Samara tem 25 anos, é casada há 1 ano e pouquinho. E eu confesso que eu imaginei que o desafio dessa geração seria mais fácil que o desafio da minha geração em relação aos meus pais e aos meus avós. Eu sou aquilo que a gente chama a rapa do tacho, né? Eu tenho só uma irmã que tem 15 anos mais do que eu. Então eu praticamente cresci como um filho único e a minha diferença de idade para com os meus pais é quase 40 anos. Quando eu nasci, meus pais estavam para completar 40 anos. Isso hoje é muito mais comum, mas há 50 anos atrás não era tão comum assim. E eu imaginei que a diferença que existia de geração entre eu e os meus pais não existiria entre eu e os meus filhos. Eu falei, bom, eu tinha 26 anos de idade quando o nosso primeiro filho nasceu. E eu disse, vai ser assim, amigão, vai, não, aquela coisa, só 26 anos, a mesma cabeça e tal. Mas eu imagino que o que a gente vive lá em casa é o mesmo que você vive, independentemente da idade que seus filhos tenham, e parece que tem uns 120 ou 150 anos entre nós e os nossos filhos. Pela tecnologia, pela mídia, pelas mudanças que aconteceram no mundo. E o que é que tem a ver a última pergunta que eu fiz? Porque você disse que tinha filhos ou netos, você conhece a janela 1040, que é talvez o maior desafio do mundo em termos de população para ser alcançada, é para onde nós enviamos a maioria dos nossos missionários, etc. Mas o que é que tem a ver essa última pergunta que você fez, essa tal janela 414? Bom, a janela 414 não é uma janela geográfica, como é a 1040, que significa um bloco de países numa determinada região do mundo. A janela 414 significa uma janela etária, ou seja, todas as pessoas no mundo que têm entre 4 e 14 anos. E a mesma pessoa que foi o
o mentor, o criador do conceito da Janela 1040, um homem chamado Luiz Bush, argentino, que se dedica à área de missões globais há muitos anos, ele começou a fazer estudos e identificou que, na verdade, o maior desafio acima da Janela 1040 é a Janela 414, que são todas as pessoas no mundo que têm entre 4 e 14 anos e estão distribuídas em todos os países, mas 2/3 dos que têm entre 4 e 14 anos estão dentro da Janela 1040. Mas provavelmente tem gente da Janela 414 na sua casa. Deixa eu ver aqui, quantos têm filhos ou netos entre 4 e 14 anos? Deixa eu dar uma olhadinha. A grande maioria. Pois é. Tem um campo missionário lá na sua casa, que de certa forma não precisa de uma oferta, não precisa de uma conferência missionária, não precisa de uma porção de coisas que a gente precisa fazer quando a gente envia missionários para qualquer lugar do mundo. Eles precisam, em primeiro lugar, da nossa visão, da nossa perspectiva a respeito deles, para que eles sejam ganhos. E quando eu comecei a tomar contato com esse material, há cerca de um ano e pouco atrás, eu fiquei num primeiro momento chocado. Talvez mais do que chocado, indignado. Talvez mais do que indignado, em prantos. Porque não existe nada errado no que estamos fazendo de enviarmos missionários para várias partes do mundo, e especialmente concentrarmos o nosso esforço na Janela 1040. Mas eu comecei a perceber que nós não estamos olhando para aqueles que estão na faixa entre 4 e 14 anos, desde a nossa casa, desde a nossa igreja, até a Janela 1040. Então, querem ver o que isso significa? Vamos começar aqui até com um pouquinho de brincadeira. Deixa eu primeiro identificar de que geração vocês são. Eu vou fazer um teste rápido aqui, mostrar algumas fotos para vocês, e eu não vou precisar pedir para você levantar a mão, porque a sua reação vai dizer de que geração você é. Você conhece esses aparelhos aqui? Já identifiquei vários dessa geração agora. E você conhece essas fotos aqui? Já estou identificando de que geração vocês são. E esses aparelhos aqui, você conhece? Agora deixa eu ir um pouquinho mais para o fundo do baú. Quem conhece isso aqui? Tem bastante gente dessa geração. Ok. E quem comia isso aqui na escola? Tá certo. Alguém estudou aqui com essa cartilha? Alguns. Muito bem. E você assistia isso aqui em casa, ou levava esse chiclete para a escola, né? Ou até roubava um dinheirinho para comprar um? E você ouvia esse tipo de música? Muito bem. Eu tenho uma notícia para vocês. Não é uma notícia muito boa. Você não só é do século passado, como você é do milênio passado. Porque nós começamos um novo milênio, nós estamos no século 21, no terceiro milênio, e provavelmente eu e você aqui somos do milênio passado. Bom, tirando essa brincadeira, eu queria mostrar agora algumas coisas que talvez você veja, mas não tem o mesmo significado para você das coisas que eu mostrei anteriormente. Como é que é a nova geração? Essas fotos dizem tudo para eles. E se a gente mostrasse isso aqui agora lá no Ministério Infantil, a criançada ia estar ligada nisso aqui. Agora, o que é que você sabe sobre essa nova geração? Especialmente essa que está exatamente agora lá no Ministério Infantil, que a gente pode conhecer como geração Z ou geração Millennium, ou seja, a geração que nasceu no fim de um milênio e rompeu para o milênio seguinte, ou de um século para o outro, e que é conhecida como essa geração Z. Quais são as características deles?
eles são nativos digitais, eles são questionadores, bem informados, né? Eles trabalham com uma velocidade incrível que deixa a gente lá para trás. Eles estão buscando coisa nova o tempo todo. Então a gente tem um casal da CEPAL que é da geração Y, que é aquela que precede um pouquinho a geração Z, todo mundo que está aí hoje na faixa de 20 anos para cima um pouquinho, que tem um filho de 1 ano e 8 meses. E ele pega o celular, na verdade o iPhone, ele sabe desbloquear, ele já sabe a senha, ele sabe onde é que estão os jogos, ele já guardou a letra onde está o telefone da vovó, etc. Mas isso só com 1 ano e 8 meses. Isso é o que significa ser nativo digital. Quando você vai estudar, por exemplo, um outro idioma, você vai estudar inglês ou espanhol, por mais que você fale bem o outro idioma, estude o novo idioma, você sempre vai falar aquele idioma com sotaque. É muito difícil alguém começar a estudar um idioma depois dos 15 ou 20 anos de idade e falar aquele idioma sem sotaque. Os nativos digitais são exatamente assim. Eles não trabalham com computador, telefone, informática, internet, etc., com sotaque. Eles são nativos naquilo. Nós fomos introduzidos nesse mundo. Um dia desses, um médico, amigo meu, ligou para mim e falou: Josué, dá para você me ajudar aqui? Eu comprei um computador novo e fui apertando uns botões aqui, eu descobri que eu deletei tudo, não tem mais nada. Eu disse, isso é o que significa não ser um nativo digital. Uma criança de entre 5 a 10 anos faria melhor que você. Agora, o que é que significa olhar então para essa geração do ponto de vista missiológico? O que é que significa nós, como pais cristãos, como igreja, olharmos para essa geração e tentarmos entender um pouquinho o que é que tem na cabeça dessa geração para que a gente consiga alcançá-los? A gente vai passar um vídeo agora, e esse vídeo trata exatamente sobre essa faixa etária, dos 4 aos 14 anos, sobre a perspectiva bíblica e missiológica. Dá uma olhadinha nesse vídeo e vê se você consegue acompanhar, porque esse ritmo que você vai ver aqui é o ritmo deles. E tem algumas informações importantes aqui, que se eventualmente você não conseguir pegar, depois eu vou passar. Vamos lá, vamos ver o vídeo.
不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама. 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. uns also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Esse vídeo já foi produzido na visão e na perspectiva da nova geração. Quantos aqui conseguiram acompanhar tudo e ler tudo em todos os detalhes? Foi o que eu imaginei. Percebe que os nossos filhos e netos estão nesse ritmo. E nós estamos lá atrás, às vezes até com uma bengalinha, né? Tentando influenciá-los. Eu lamento te informar que nesse nosso ritmo não conseguiremos. Mas o que define o nosso ritmo é a nossa visão. Não é necessariamente o quanto temos, o quanto de dinheiro temos, quais são os recursos, mas principalmente a nossa visão. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava com jovens, na primeira viagem internacional que eu tive a oportunidade de fazer, eu fui para a Europa, para um congresso de jovens mundial. Mas antes disso eu passei em algumas igrejas. E naquela época, cerca de uns 20 e poucos anos atrás, eu fiquei chocado porque aqui no Brasil a gente tinha tantas crianças e tantos adolescentes e tantos jovens nas igrejas, e quando eu cheguei lá, eu vi um templo mais ou menos desse tamanho, com 30 velhinhos sentados aqui na frente, 30 pessoas idosas sentadas aqui, e os seus filhos não estavam lá, e os seus netos não estavam lá. E eu me lembro de uma outra igreja que eu fui, bem grande também, que tinha um jovem, e talvez ele fosse lá mais em consideração a vovó, que insistia para que ele fosse, porque as duas gerações seguintes haviam se perdido. Há alguns anos atrás eu fui numa igreja nos Estados Unidos que também tinha uns 20 ou 30 sentados lá na frente, num templo mais ou menos desse tamanho, e mais ou menos uns 6 meses depois que eu estava lá, eu soube que eles venderam o templo, dividiram o dinheiro, fecharam a igreja e foram embora para casa, porque não havia sucessores. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que isso aconteceu lá no livro de Juízes, que é mencionado aqui, na geração pós o meu xará Josué. E a Bíblia diz que tempos depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada, e surgiu outra geração que não conhecia o Eterno, nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel. E sabe o que aconteceu com aquela geração? Vejam só as consequências. Primeiro eles abandonaram a Deus, depois eles passaram a servir outros deuses, depois eles perderam todas as batalhas que eles tinham, depois eles ficaram muito aflitos, mas ainda assim eles se negaram a obedecer. E a Bíblia
na versão mensagem diz, eles eram teimosos como mulas. Você pode imaginar o que acontece quando a gente perde uma geração? Quando a gente não consegue influenciar essa geração e dizer para eles o que é que está acontecendo, e discipulá-los, e ajudá-los, e ensiná-los, e passar os valores. E, estudando o assunto, eu lamento te dar uma outra notícia ruim. É a seguinte: quase tudo que a gente sabe fazer, e quase tudo que a gente fez até hoje para alcançar gerações anteriores, não serve para alcançar essa geração. Se a gente não tiver uma nova perspectiva, se a gente não se reinventar como pessoas, como famílias e como igreja, nós vamos perder essa geração. Você provavelmente viu ali, mas se não pegou, deixa eu enfatizar uma coisa, de que a grande maioria das crianças e adolescentes que veem pornografia, veem nos aparelhos e nos telefones e nos computadores que os seus próprios pais compraram. As crianças e adolescentes e jovens estão sendo discipulados pela internet, pelo computador, pela mídia, etc. Quando na verdade esse é o nosso papel. E nós estamos, de certa forma, terceirizando esse papel. E de outro lado, às vezes a gente terceiriza como famílias para a própria igreja. A gente chega lá no ministério, no departamento infantil, entrega aos nossos filhos e diz, por favor, eduquem esses meninos, essas meninas da melhor forma possível. E aí a gente volta para casa e não faz mais nada com eles ou por eles. Uma criança passa mais ou menos 70 horas por ano na igreja. Mas papai e mamãe, e vovó e vovô, essas mesmas crianças passam 3.000 horas com você por ano. Há um tempo atrás eu tive que ser assim meio chato e até indelicado, mas sabe aqueles momentos que a gente, como, entre aspas, profeta, perde a paciência e tem que dizer alguma coisa bem mais dura. Eu estava fazendo uma palestra num colégio cristão, e aí um pai levantou lá depois da palestra para fazer uma pergunta e disse assim, meu filho tem 6 anos de idade, veio para a escola e começou a falar um monte de palavrão, por que isso está acontecendo? Eu dei uma resposta, ele insistiu na pergunta, eu dei outra resposta, ele insistiu na pergunta, e na terceira vez eu perdi a paciência e disse, porque antes de vir para a escola ele passou 6 anos com você. Nenhuma criança vai para a escola e em uma semana começa a falar palavrões. Você percebe, de um lado, o peso disso, isso incomoda muito meu coração, mas ao mesmo tempo o privilégio e responsabilidade que a gente tem com essa geração, especialmente 4-14. E por que 4-14? Por que não 0 a 18 ou coisa desse tipo? Eu já vou te dizer já. Deixa eu só fazer uma pequena comparação entre as diferenças da nossa geração para com essa geração, para você entender isso que eu acabei de dizer, que tudo que nós sabemos e tudo que nós fizemos, ou quase tudo, não vai servir. Da mesma forma que hoje quase ninguém que eu conheço traz um retroprojetor, põe aquela transparência aqui para projetar, talvez escrita à mão ainda. A gente usa multimídia, projetores, câmeras, etc. A gente jogou fora aquele método. Dessa mesma forma, nós vamos ter que nos conscientizar de que precisamos jogar fora alguns métodos que ainda usamos com as nossas crianças e jovens, porque eles não são eficazes, eles não vão entender essa linguagem, eles não serão alcançados, não serão discipulados, e isso vai fazer com que nós os percamos. Querem ver diferenças? Essa geração é conhecida como uma geração ponte, ou seja, é aquela geração que une 2 séculos, o século 20 e o século 21. É a geração que une 2 milênios, ou seja, o 2º e o 3º milênio. Sabe quando é que isso vai acontecer outra vez? Daqui 1000 anos. Quando aconteceu pela última vez? 1000 anos atrás. Talvez alguns de nós, com essa perspectiva, diriam, mas por que Deus me permitiu nascer nessa virada de milênio? Eu não podia ter nascido uns 20 anos depois e não precisaria enfrentar isso? Pois é, provavelmente José e Maria, pais de humanos aqui de Jesus, fizeram a mesma pergunta, por que nós?
Provavelmente os apóstolos fizeram a mesma pergunta: por que que a gente nasceu nesse período da virada do milênio e teve que conhecer esse Jesus e agora a gente tem que ir pelo mundo inteiro falando de um negócio que quase ninguém entende, que é diferente da cultura dos últimos 3 ou 4 mil anos? Moisés mandava fazer isso, agora Jesus vem e manda fazer diferente. No Velho Testamento a lei era assim, agora Jesus vem e fala de um negócio chamado graça. Você imagina a cabeça deles para entender isso? Nós estamos vivendo exatamente esse momento, onde na virada de um milênio alguns conceitos se mudam, algumas coisas mudam-se radicalmente, as gerações passam a entender e compreender as coisas de uma forma diferente. E a gente pode encarar isso como um peso ou como um privilégio. Só daqui 1000 anos alguém vai poder viver o que eu e você estamos vivendo nesse momento. Percebam que privilégio? Agora vamos ver as diferenças. Eu vou pegar aqui só 2 gerações. Tem umas 4 ou 5 que a gente poderia comparar. E essas 2 gerações, que é mais ou menos a nossa que está aqui hoje, todo mundo que tem aí, né? Aqui todo mundo aparenta ter 25 a 30, né? Mas eu acho que talvez pela certidão de nascimento, que é raro, alguns devem ter 40, 50, coisa desse tipo. E vamos comparar isso com essa geração nova, especialmente 414. A nossa geração viu a Guerra Fria, e a gente ia para o cinema para ver filme dos Estados Unidos contra a União Soviética, etc. A nova geração, ela vê guerra em todo lugar. Hoje existe mais ou menos 60 guerras acontecendo no mundo. A nossa geração via ameaça nuclear. Alguém pode apertar um botão e explodir uma bomba. A geração 414 cresceu com o terrorismo. Uma bomba pode explodir ali na esquina, pode explodir no meio de uma avenida em Boston durante uma corrida de atletas, ou pode explodir em qualquer lugar, num avião, num trem, num metrô, etc. A nossa geração cresceu e os nossos pais lutando pela prosperidade, pelo crescimento econômico, etc. A nova geração vê sempre incerteza, porque nos últimos 20 ou 30 anos, em algum lugar do mundo tem uma crise que afeta todo mundo e assim por diante. A nossa geração cresceu com a mamãe. A nova geração cresceu ou cresce na creche. A nossa geração, papai sabe tudo. Para pelo menos 50% da nova geração, papai foi embora. Dá para entender a diferença só com esses itens? Bom, se não convenceu ainda, deixa eu mostrar mais alguns. Na nossa geração, casamento era uma coisa sólida para a vida toda. Meus pais, por exemplo, vou dar exemplos da minha família para vocês entenderem como isso afeta todos nós. Os meus pais ficaram casados 62 anos até minha mãe falecer. Mas para a nova geração, divórcio é para sempre, né? Ou seja, pode ser usado sempre que for preciso. Então, no caso dos meus pais, que viram os netos, bisnetos e chegaram a ver os tataranetos, ver 2 dos netos casarem, se divorciarem logo em seguida, ver um bisneto casar e se separar 6 meses depois, isso era um choque incrível. A nossa geração é a da grande família. A nova geração é família? O que significa exatamente isso? É como você vai fazer uma pergunta e você pergunta algo muito complexo e a pessoa diz: defina família. Um dia atrás eu estava na casa de um amigo meu que está no 3º casamento, e a esposa atual é do 2º casamento, e aí 2 dos filhos da esposa atual moram com eles. E aí um chegou da escola e ela disse: tio, deixa eu te mostrar que hoje na escola eu desenhei minha família. Eu fiquei interessado e falei: me mostra aí sua família. E ela mostrou então, e aí tinha eu aqui, a mamãe, o tio fulano, que agora era o padrasto, o papai do outro lado, a esposa do papai, o novo filhinho do papai com a nova esposa, o outro irmãozinho meu que não veio morar com a gente, ficou com o papai, a esposa do tio, que agora é o padrasto, a filha do tio, que agora mora com a gente, e o novo bebê que a mamãe com o tio agora fizeram. Eu disse: uau. A gente descobriu a TV. Lembra a primeira que chegou na sua casa, preto e branco ainda, né?
talvez usada, precisava colocar aquele bombril em cima para a antena funcionar, né? E a nova geração tem a TV, tem o DVD, tem o Blu-ray e vai embora, né? Tem quase o satélite em casa. Você ouvia música naquela velha bolacha preta chamada disco de vinil, né? A nova geração tem o CD, que já ficou para trás há muito tempo, o MP3, o MP4, deve estar no MP35 agora, né? Ou coisa desse tipo. Logo, logo vai ser embutido um chip aqui, né? Conectado com o satélite direto para você ouvir todas as músicas, né? Chegou o telefone fixo lá em casa, né? Seus pais tiveram que gastar uma nota para comprar aquele telefone. Pagou em 48 vezes, quase igual se compra um carro. Bom, agora a nova geração troca de celular a cada 6 meses por modelos cada vez mais novos e mais caros, e tem a internet, enfim. Dá para entender a diferença? Dá para entender porque tudo aquilo que a gente pensou que ia funcionar, não vai funcionar? Bom, eu diria que o maior desafio que nós temos como igreja, além de continuarmos enviando missionários para todos esses países, para todas as partes do Brasil, não é uma coisa ou outra, é uma e outra, mas talvez o maior desafio seja começar a olhar lá em casa, aqui no Ministério Infantil da igreja, aqui no entorno desse bairro, aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo, pensando na nova geração. Por que 4,14? Porque essa é a idade crucial onde se forma a espinha dorsal do ser humano. Porque essa é a idade em que 80% das pessoas aceitaram a Jesus. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos aqui aceitaram a Jesus com menos de 18 anos de idade? Deixa eu ver. Foi o que eu imaginei. Sabe quantos por cento de chance uma pessoa tem de aceitar Jesus depois dos 18 anos de idade? Menos de 10%. Depois que ela entra na faculdade, 5%. Depois que ela se torna profissional, 3%. Porque 80% das pessoas aceitam Jesus e definem os rumos da sua vida entre os 4 e os 14 anos. Alguns dados, então, para vocês entenderem a importância disso e por que Israel perdeu uma geração. Porque as crianças são as mais receptivas ao Evangelho. Na verdade, se a gente visse as crianças como uma grande força missionária do reino de Deus, como crianças, a gente mudaria completamente nossa perspectiva missionária. Agora, de todos aqueles dados que passou aqui tão rápido que você não conseguiu nem ler os números direito, deixa eu te mostrar só um número importante. Dos 1/3, mais ou menos, de pessoas na face da terra que tem entre 4 e 14 anos, ou seja, mais ou menos 2,3 bilhões de pessoas, sabe onde é que elas moram? Essas crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, 2/3 moram na janela 1040. Deixa eu te mostrar. Eu não vou me deter em todos os dados, mas está aí a Índia com quase 250 milhões de pessoas nessa faixa etária, mais do que a população do Brasil inteira. A China com 180 milhões e aí vai. De todos esses países, 8 estão na janela 1040. Só 2 países estão fora. 3 países, melhor dizendo, Estados Unidos, México e Brasil. E o Brasil tem mais ou menos 35 milhões de pessoas entre 4 e 14 anos. Agora, sabe qual é a notícia ruim? É que as organizações missionárias, a grande parte delas, só investe 10% no alcance das crianças. A igreja, as que investem mais, só investe 15% dos seus recursos naquele grupo que aceita Jesus até os 18 anos de idade. E a gente investe 80% ou mais dos recursos naqueles que têm menos chance de aceitar Jesus. Querem saber uma coisa mais chocante ainda, que é relativamente óbvia?
é que nós estamos enviando missionários para várias partes do mundo, e como eu disse, não há nada errado com isso, temos que continuar fazendo isso, mas nós temos um campo missionário dentro da igreja, e tem um monte de crianças e adolescentes se perdendo e indo para o inferno debaixo do nosso nariz. Eles moram na sua casa, eles frequentam essa igreja todo domingo. E provavelmente quando chegar entre os 12 e os 14, eles vão se perder porque eles foram discipulados pela mídia, pelo computador e pelo telefone. Uma outra coisa é que, se nós investirmos nas crianças nesse momento, o próximo século vai ser completamente revolucionado por gente com uma visão e uma perspectiva missionária. Sabe quem é que pode sentar nessa cadeira vazia que está do seu lado? Sabe quem é que pode encher esse auditório? Os seus filhos, os seus netos e todos os amigos deles que podem ser alcançados da mesma forma. De outro lado, é interessante observar que essa é a fase dos 4 aos 14 anos mais crítica no desenvolvimento humano. E as crianças são lapidadas, ou negativamente, ou positivamente, e formam a sua visão de vida, ou a falta de visão de vida nessa fase. Hoje de manhã eu estava tomando café aqui no hotel e tinha um time de futebol lá. A maioria dos rapazes devia ter entre 18 e 22 anos de idade. Sabe quando é que eles começaram a ser preparados para serem jogadores? Aos 3 ou 4 anos de idade. Sabe por que é que os times de futebol e os clubes funcionam profissionalmente? Porque eles já descobriram isso há muito tempo. Eu tenho um amigo que faz recrutamento de potenciais jogadores de futebol. E um dia desses eu estava com ele, chegou uma mãe com um garoto de uns 8 ou 9 anos de idade e disse para ele: será que meu filho tem chance de você levar ele para algum clube? Ele olhou para o garoto e perguntou: que idade tem? 8? Não tem mais. Para mim não serve mais. Se o seu filho tivesse 4 ou 5, eu ainda arriscaria, mas com 8 anos não dá mais. E as nossas crianças estão com a gente desde o berçário. Percebe? O pessoal do tráfico de drogas já descobriu isso há muito tempo. Esse é o período do despertar, minha gente, dos 4 aos 14 anos. Esse é o período em que se define a vida. Esse é o período em que é despertada a consciência, o certo e o errado, e é onde se planta a semente do coração missionário, da palavra do ser discípulo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de D.L. Moody, um grande pregador de séculos atrás, e todas as vezes que Moody chegava em casa depois de uma pregação, a esposa dele, chamada Emma, perguntava: Moody, quantas pessoas se converteram hoje? E um dia, quando ele chegou em casa e ela perguntou: Moody, quantas pessoas se converteram hoje? Ele disse: 2,5. Ela disse: Moody, lá vem você outra vez com esse negócio de criança. Só porque uma criança se converteu, você diz que é 2,5. Ele disse: não, você não está entendendo. Se converteram 2 crianças e 1 adulto. Esse adulto só tem meia vida para servir a Deus. As crianças têm a vida inteira. Você já viu propaganda da Coca-Cola para a terceira idade? Eu vi uma um tempo atrás, depois de 100 anos da Coca-Cola. A propaganda da Coca-Cola começa depois de papai e mamãe. A terceira palavra a ser falado é Coca-Cola. E às vezes papai fica para trás. É mamãe, Coca-Cola e depois vem papai. Um grande percentual do pessoal da janela 414 está condenada a uma vida de escravidão, exploração sexual, opressão espiritual e abuso emocional. Além daqueles que estão condenados a serem vítimas e serem exploradas pelo seu computador, pelo seu telefone, etc.,
dentro da janela 1040, aqueles da janela 414 que moram lá, aqueles que têm entre 4 e 14 anos, que moram nesses países, estão sofrendo muito. Eu quero mostrar algumas realidades rapidamente para vocês. A maioria das crianças, elas têm a possibilidade de se decidirem para Jesus entre os 4 e 14 anos, mas tem algumas coisas que acontecem que bloqueiam isso, porque nós não enxergamos essa geração como estratégica, nós não vemos neles o potencial de mudar o mundo, e se alguém pode mudar o mundo, são os nossos filhos e os nossos netos. E nós somos estratégicos na formação deles. Na Bíblia, quando a gente olha Deus querendo confiar verdades especiais, Ele normalmente faz isso a crianças, e Ele usa as crianças como seus mensageiros. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, Samuel, que é levantado por Deus para confrontar um profeta, e depois se torna um profeta. Deus confia uma mensagem a ele. E Davi, que é escolhido rei ainda quando era um jovenzinho, provavelmente adolescente. E Josias, que se torna um rei mais ou menos aos 9 anos de idade. E é ele o grande restaurador da nação. E Esther, que provavelmente foi iniciada na preparação para ser uma rainha quando era órfã e provavelmente adolescente. E Timóteo, que é criado pela sua avó, nos fundamentos da palavra. É interessante pensar o seguinte, que o nosso cérebro atinge 90% do seu desenvolvimento antes dos 3 anos de idade. E além disso, 85% da nossa personalidade adulta é formada antes dos 6 anos de idade. Com tudo isso, dá para a gente entender por que aos 13 anos de idade a nossa identidade espiritual já está definida. Se você vai ser isso ou aquilo, eu não estou desconsiderando aqui, muito pelo contrário, né, a ação do Espírito em qualquer tempo na nossa vida, que pode mudar tudo, que pode levar à conversão uma pessoa que às vezes está no hospital, na beira da morte, na terceira idade. Mas, minha gente, estatisticamente, Deus dá alguns indícios para a gente. Ele diz: eu preparei a mente humana, eu preparei o coração humano para ser formado na palavra e na orientação da Escritura desde a infância. O que passa disso, eu vou ter que usar o Espírito depois para consertar o que vocês não fizeram. Os adultos praticam as crenças que aprenderam quando eram jovens. Vocês viram quantos levantaram a mão aqui por terem aceitado Jesus antes dos 18 anos de idade? E aí é preciso entender que isso aqui não é só uma frase bonita. O coração de uma transformação é a transformação do coração. E a transformação do coração das nossas crianças e adolescentes está ficando para trás. Não é nossa prioridade, a gente não põe dinheiro, tempo, investimento, energia nisso. Muitas crianças e adolescentes de hoje têm tudo para viver, mas eles não têm nada pelo que viver. Eles têm uma TV de 50 polegadas no quarto, laptop, telefone, boa escola, tênis de marca, mas eles não sabem pelo que viver. Nós não tivemos nada disso. E eu não estou dizendo que somos melhores ou piores, mas talvez muitos de nós encontrou uma razão pela qual viver, porque não tinha tudo para viver. O desafio então, o desafio é capacitar essa turma, para que eles usem seus dons, seu potencial para transformar o mundo. E é interessante pensar que muito do que se faz com as crianças na igreja é simplesmente para entretê-las, ao invés de equipá-las e desafiá-las. E não é uma coisa ou outra. A criança precisa de brincadeira, precisa de alegria, precisa de música, precisa de festa, mas se a gente fizer só isso e não passar a essência, não adianta. Sabe aquele amigo ou amiga sua que você diz assim: não mata, não rouba, não fuma, nunca bateu na esposa, não faz isso, não faz isso. Só falta ser crente, falta tudo. Com todas essas coisas boas, vai para o inferno.
A gente pode fazer uma porção de coisas boas pelas nossas crianças, mas se a gente não investir na saúde espiritual delas, na estrutura espiritual delas, não adianta dar as outras coisas. E em que a gente precisaria investir? Primeiro, em mostrar Cristo para essas crianças. Segundo, em mostrar o valor da comunidade, o valor do corpo de Cristo para elas. Terceiro, trabalhar o seu caráter. Quarto, o seu chamado. E quinto, capacitá-las. É incrível o que crianças podem fazer quando são capacitadas e preparadas. Eu tenho uma amiga que criou uma agência missionária e ela leva grupos de brasileiros para diversos países do mundo. E um dia ela disse assim: por que a gente só quer levar pastores, líderes, empresários e gente para visitar os outros países? Eu vou começar a fazer grupos de crianças. E disseram para ela: não vai dar certo. E é incrível como tem dado certo levar crianças para viagens missionárias. Mas ninguém nunca tinha pensado nisso. É difícil, é complicado. O Wes Stafford, que até recentemente era o presidente da Compassion Internacional, disse um negócio muito interessante. Veja só, ele disse: quando Deus tem algo realmente importante para fazer, e Ele não pode confiar em adultos, Ele usa crianças. Parece que Deus faz uma pausa, esfrega as mãos, sorri gostosamente e diz: eu preciso de alguém muito poderoso para essa tarefa. Já sei, vou usar uma criança. Foi assim com Samuel, foi assim com Davi, foi assim com Esther, foi assim com Timóteo, foi assim com tantos ao longo da história, que aos 3, 4 ou 5 anos de idade sentiram o toque de Deus, sentiram um chamado de Deus, que nem os seus pais podiam explicar. Por que então precisamos alcançar e mobilizar as crianças e famílias? Porque em Deuteronômio 6, Deus disse: essa é a tarefa de vocês desde o início. Ame o seu Deus de todo o coração, com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam essas palavras no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, para você não esquecer. Amarre isso no seu braço, prenda na sua testa, escreva no batente da porta da sua casa e no portão da sua casa. Faça isso o tempo todo. Eu sei que é muito cômodo, e eu já vivi isso, de você assinar um cheque, dar uma oferta para mandar um missionário, e aí você diz: já fiz minha boa ação. E eu sei que é extremamente difícil você olhar lá para os seus filhos, seja aquele menino rebelde, aquele adolescente cheio de questões, e dizer: eu estou com você. Agora, se eu pudesse usar o texto da grande comissão adaptado para a nova geração, eu diria o seguinte: Jesus dizendo: Deus me autorizou a comissionar vocês, vão e ensinem a toda a nova geração, de perto, na sua casa, e de longe, da janela 1040, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado para vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, até o fim dos tempos. Sabe o que vai acontecer? Exatamente o oposto que aconteceu na geração pós-Josué no Velho Testamento. Quando Jesus fez isso, os discípulos foram e se relacionaram com Deus, eles serviram a Deus, eles foram vitoriosos nas batalhas, eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles foram por todo o mundo, e Atos 17 diz: eles transtornaram o mundo. Minha gente, na sua casa tem alguém que pode contribuir para transtornar o mundo. Sabe que palavra você deveria dar para aquele grupo que trabalha lá no Ministério Infantil todo domingo, que talvez não assiste o culto há muito tempo? Continue firme, porque talvez o futuro presidente do Brasil está naquela classe de 5 crianças que você não aguenta mais, mas hoje você tem a chance de influenciá-los. Então, Deus te deu o privilégio de viver nesse tempo para conectar milênios e séculos, conectar gerações. Deus te deu a oportunidade de viver nesse tempo para alcançar e capacitar essa nova geração, de ser um mordomo de gerações, de unir gerações.
E eu queria encerrar com uma coisa que é bem chocante, porque isso é mais ou menos, falar sobre esse assunto é mais ou menos como campanha de trânsito. Não adianta dizer, use o cinto de segurança. Você tem que mostrar a foto do pessoal arrebentado, etc. E eu queria mostrar para vocês, através de uma música que o pessoal vai rodar lá agora, algumas fotos e algumas situações de crianças entre 4 e 14 anos, que enquanto a gente está aqui gostoso, elas estão sofrendo hoje no mundo. Essa música se chama Ameno, e você vai ver a tradução dela e algumas situações. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare in terra vi ameno, timere, matiremo, ameno. Vamos orar. Pai, incomoda o nosso coração. Enquanto não começarmos a olhar para as crianças, adolescentes e jovens da nossa própria casa, incomoda nosso coração. Enquanto não olharmos para as crianças, adolescentes e jovens da nossa própria igreja, incomoda nosso coração. Enquanto não olharmos para as ruas e avenidas do nosso bairro e da nossa cidade e descobrirmos quantas crianças de rua perdidas por causa dos conflitos familiares, dos abusos, da perda de pais. Enquanto não descobrirmos isso e pensarmos em fazer algo sobre isso, incomoda o nosso coração.
Pai, eu posso me lembrar daquelas crianças catando pedaços de carvão lá em Moçambique, que eu vi com os meus próprios olhos. Crianças dilaceradas, mutiladas. Ah, Deus, incomoda o nosso coração, Pai. E que não pelo sentimentalismo, não por qualquer outro motivo, mas por amor ao Senhor, por amor a esses pequenos seres humanos que o Senhor criou e que nos deu para cuidar deles, levá-los a Jesus, pastoreá-los, discipulá-los. Ajuda-nos a reagir, Deus. Ajuda-nos a fazer alguma diferença na vida de algumas crianças e adolescentes. Ajuda-nos, Pai, porque o Senhor ama essa geração. O Senhor derramou teu sangue por eles e nos delegou a missão de comunicar isso, de ajudá-los, de discipulá-los, de mostrar a nossa fé viva na tua palavra e fazer diferença na vida deles. Eu te peço, a Deus, que pela tua graça o Senhor ajude essa igreja, sua liderança, seus membros, a olharem para a nova geração e fazerem uma diferença incrível na vida deles. Que eles não percam essa geração que o Senhor confiou a eles aqui. E que a gente possa ver adolescentes, jovens e crianças se despertando para o Senhor, para um relacionamento contigo, pelo exemplo dos seus pais, avós e líderes. Que a gente veja centenas, milhares deles sentados aqui, trabalhando, envolvidos, porque essa igreja decidiu não perder a próxima geração. Motiva, ó Pai, cada um aqui. Que esses dados e informações sirvam como um incômodo, mas acima de tudo que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração, para que a gente olhe o que aconteceu lá na geração pós-Josué e decida, nós não vamos fazer isso, nós queremos fazer diferente, nós queremos obedecer, nós queremos alcançar essa geração de uma forma diferente. E que os nossos filhos e netos sejam beneficiados por isso. Que a Tua graça os alcance através de nós. Que o Teu Espírito nos use e que a gente possa ouvir falar da geração que vai transtornar o mundo, porque nós fomos aqueles que passamos o bastão para eles e confiamos neles e os discipulamos. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelas situações que o Senhor coloca à nossa volta para nos alertar. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça sobre nós. Mais uma vez, Pai, pedimos, ajuda-nos. Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus.